Antes de começarmos, eu preciso te fazer uma pergunta. E se tudo o que aconteceu nesse casamento tivesse sido planejado muito antes de alguém dizer sim? Porque quando olhamos apenas para a cena final, parece uma tragédia inesperada. Mas quando começamos a ligar os acontecimentos, uma sequência de fatos estranhos começa a surgir. E talvez nada tenha sido coincidência. Tudo começou quando as tensões entre os personagens atingiram um nível perigoso. Dinah e Adriana protagonizaram uma discussão explosiva. As duas já vinham acumulando conflitos, mas dessa vez a situação ultrapassou qualquer limite. A raiva tomou conta de Dinah de uma forma assustadora. E o mais preocupante foi o que veio depois. Ela não apenas discutiu, ela jurou vingança. E quando alguém faz uma promessa dessas em um momento tão decisivo da história, é impossível ignorar. Mas enquanto essa ameaça pairava sobre o casamento, outro acontecimento inesperado mexia com os sentimentos de todos. Pedro descobriu quem era a mulher prestes a se casar com Arthur, Adriana. A reação dele foi imediata: choque, surpresa, e uma dor que ele já não conseguia mais esconder. Foi então que Pedro tomou uma atitude que ninguém esperava. Ele abriu o coração e revelou que ainda ama Adriana. Uma declaração feita justamente quando ela estava prestes a subir ao altar. Agora imagine a pressão emocional desse momento. De um lado, uma mulher cercada por acusações, conflitos e dúvidas. Do outro, um homem disposto a expor seus sentimentos no instante mais delicado possível. Mas os problemas não terminavam aí. Bruna também aumentava ainda mais a tensão ao confrontar Adriana com acusações que colocavam sua reputação em jogo. Adriana tentou se defender, tentou manter o controle da situação, mas era evidente que o peso de tudo aquilo começava a ficar insuportável. E enquanto o clima ficava cada vez mais carregado, outro detalhe chamava atenção. Pilar e Ulisses decidiram voltar atrás na decisão de não comparecer ao casamento. Parece um detalhe pequeno, mas será mesmo? Porque muitas vezes os personagens acabam sendo levados para o mesmo lugar exatamente quando algo importante está prestes a acontecer. E então chegou o momento que deveria ser o mais feliz da cerimônia. O casamento finalmente começou. Todos estavam reunidos. As emoções estavam à flor da pele. Os conflitos pareciam prestes a explodir. E foi justamente nesse instante que algo completamente inesperado aconteceu. A energia acabou. Um apagão mergulhou o local na escuridão. Por alguns segundos, ninguém sabia o que estava acontecendo. O clima de celebração deu lugar ao medo. A confusão tomou conta do ambiente. E quando as luzes desaparecem em uma história como essa, uma pergunta surge imediatamente: o que aconteceu durante aqueles momentos que ninguém conseguiu ver? Mas o pior ainda estava por vir. Pouco tempo depois do apagão, Adriana se deparou com uma cena capaz de mudar completamente os rumos da história. Arthur estava caído na calçada, sem qualquer explicação, sem qualquer aviso, sem que ninguém entendesse exatamente o que havia acontecido. O desespero tomou conta de Adriana imediatamente. E foi nesse instante que o casamento deixou de ser uma celebração para se transformar em um verdadeiro mistério. Porque agora existe uma pergunta que ninguém consegue responder: o que realmente aconteceu com Arthur? Foi um acidente? Foi uma coincidência trágica? Ou alguém aproveitou o caos, a escuridão e os conflitos daquele dia para colocar em prática um plano muito maior? E acredite, quando começamos a analisar cada detalhe desse capítulo, surgem pistas que podem indicar que a verdade é muito mais perigosa do que parece. Se existe uma palavra capaz de definir esse capítulo, essa palavra é pressão. Praticamente todos os personagens estavam sendo empurrados para seus limites emocionais. E quando isso acontece numa novela, dificilmente os acontecimentos são aleatórios. Começando por Pedro. O momento em que ele descobre que Adriana é a mulher que vai se casar com Arthur muda completamente o clima da história. Até então, parecia que ele estava apenas acompanhando os acontecimentos de longe. Mas a reação dele mostra exatamente o contrário. Pedro não consegue esconder o choque. E o mais importante, ele escolhe revelar seus sentimentos justamente naquele momento. Agora pense comigo. Por que declarar amor quando tudo já parece decidido? Essa é a primeira pergunta que merece atenção. Será que Pedro realmente acreditava que ainda havia tempo para mudar o destino de Adriana? Ou ele sabia de algo que os outros personagens ainda não sabiam? Esse detalhe parece pequeno, mas pode ser muito maior do que imaginamos. E enquanto Pedro luta contra seus sentimentos, Adriana se vê cercada por conflitos de todos os lados. Primeiro surge o confronto com Bruna. As acusações feitas contra ela não parecem apenas uma discussão comum. Existe um peso emocional muito forte nessa cena. Adriana reage, se defende,
Mas sua postura também revela algo interessante. Ela parece cada vez mais cansada de precisar provar quem realmente é. E isso costuma acontecer quando um personagem está prestes a enfrentar sua maior provação. Mas existe outro elemento ainda mais preocupante. Dinah. Depois da discussão, ela não apenas fica irritada, ela promete vingança. E quando uma promessa dessas aparece num capítulo tão carregado de tensão, dificilmente é apenas uma frase jogada ao vento. A grande questão é, até onde Dinah seria capaz de ir? Porque existe uma enorme diferença entre querer vingança e agir para conseguir vingança. E é justamente aí que o capítulo começa a ficar perigoso. Enquanto tudo isso acontece, vemos também Pilar e Ulisses mudando de ideia sobre o casamento. À primeira vista, parece um detalhe secundário. Mas será mesmo? Porque quando personagens voltam atrás em decisões importantes, geralmente é porque a trama precisa posicioná-los no lugar certo para testemunhar algo decisivo. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo aqui. Agora chegamos ao momento que muda tudo: o casamento. O evento que deveria representar união, felicidade e novos começos. Mas o que acontece? A energia acaba. O prédio inteiro fica sem luz. E aqui surge uma pergunta impossível de ignorar. Foi realmente um problema técnico? Ou alguém precisava que a escuridão tomasse conta daquele lugar? Porque apagões em novelas raramente servem apenas para apagar as luzes. Eles escondem movimentos, ocultam ações, criam oportunidades e, principalmente, confundem testemunhas. Durante alguns instantes, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. E quando a luz desaparece, o controle da situação desaparece junto. Esse é o tipo de recurso narrativo usado quando algo importante precisa acontecer sem ser visto. Mas o mais curioso é que o apagão não parece ser o fim da confusão. Parece ser apenas o começo. Porque logo depois desse momento, a história entrega sua cena mais chocante. Arthur aparece caído na calçada. E Adriana entra em desespero. Mas existe um detalhe que quase ninguém está comentando. Como Arthur foi parar ali? O que aconteceu entre o apagão e esse momento? Quem estava próximo dele? Quem teve oportunidade? Quem tinha motivo? São perguntas que o capítulo faz questão de deixar sem resposta. E quando uma novela esconde tantas respostas ao mesmo tempo, normalmente é porque a verdade é muito maior do que parece. Só que a próxima teoria torna tudo ainda mais assustador, porque talvez Arthur não fosse o verdadeiro alvo dessa história. Mas existe uma possibilidade ainda mais inquietante. E se todos estiverem olhando para o momento errado? Porque desde que Arthur foi encontrado caído, toda a atenção se voltou para os minutos posteriores ao apagão. Só que talvez a verdadeira resposta esteja nos acontecimentos anteriores. Vamos pensar friamente. Dias antes do casamento, as tensões já estavam aumentando. As discussões estavam ficando mais frequentes. Os sentimentos estavam mais intensos. E vários personagens pareciam agir como se estivessem correndo contra o tempo. Isso não parece estranho? É como se todos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer, e talvez soubessem mais do que demonstravam. Agora observe Pedro. A declaração de amor dele foi sincera. Disso não há muitas dúvidas. Mas existe uma questão delicada. Por que ele escolheu exatamente aquele momento? Por que esperar até tão perto do casamento? Será que foi apenas impulso emocional? Ou ele estava tentando impedir algo que acreditava estar prestes a acontecer? Essa é uma hipótese que não pode ser descartada. Porque às vezes um personagem não corre atrás do amor. Às vezes ele corre atrás de uma verdade. E se Pedro soubesse de alguma coisa sobre Arthur? E se ele tivesse descoberto algo que tornava aquele casamento um erro? De repente sua declaração ganha um significado completamente diferente. Mas Pedro não é o único que levanta suspeitas. Dinah também ocupa uma posição muito interessante dentro dessa história. Sua promessa de vingança aconteceu pouco antes da tragédia. E isso é algo que a novela fez questão de mostrar. Quando um roteiro destaca uma ameaça de forma tão evidente, geralmente existem dois caminhos possíveis. Ou a ameaça é verdadeira, ou ela está sendo usada para desviar nossa atenção. E aqui entra uma das teorias mais interessantes. E se Dinah estiver servindo como uma falsa suspeita? Pense nisso. Todos os olhos se voltam imediatamente para ela. Todos se lembram da discussão. Todos se lembram da promessa de vingança. Mas enquanto todos investigam a pessoa mais óbvia, alguém muito mais discreto pode estar passando despercebido. E isso acontece o tempo todo em grandes reviravoltas. O culpado raramente é quem parece culpado logo de cara. Existe ainda outro detalhe que merece atenção.
Bruna. As acusações dela contra Adriana não parecem apenas fruto de uma simples antipatia. Existe uma intensidade muito grande naquele confronto, como se existisse algo mal resolvido por trás das palavras, como se Bruna estivesse carregando informações que ainda não foram reveladas ao público. E se esse for o caso, ela pode acabar se tornando uma peça fundamental nos próximos capítulos, porque pessoas que sabem demais costumam se tornar perigosas. Mas agora chegamos ao ponto mais intrigante de todos: Arthur. Vamos falar sobre Arthur, porque talvez estejamos cometendo um erro ao enxergá-lo apenas como vítima. E se ele fosse também uma peça importante do mistério? Imagine por um instante que Arthur tenha descoberto algo pouco antes do casamento: um segredo, uma traição, uma mentira, qualquer informação capaz de mudar completamente sua decisão de seguir com a cerimônia. Isso explicaria muita coisa. Explicaria comportamentos estranhos, explicaria o clima de tensão, e principalmente explicaria por que tantos acontecimentos convergiram exatamente para aquele dia. Porque quando alguém descobre uma verdade perigosa, duas coisas podem acontecer: ou essa pessoa fala, ou alguém tenta impedir que ela fale. E é justamente aqui que a história fica ainda mais sombria. Porque se Arthur realmente descobriu algo importante, a pergunta deixa de ser quem estava contra ele. A pergunta passa a ser: quem tinha medo do que ele poderia revelar? E essa lista pode ser muito maior do que imaginamos. Talvez o apagão tenha sido apenas uma distração. Talvez a queda tenha sido apenas a consequência. E talvez exista uma revelação escondida que ainda não veio à tona. Uma revelação capaz de transformar aliados em inimigos, inocentes em suspeitos, e vítimas em peças centrais de uma conspiração muito maior. Por isso, quanto mais analisamos os detalhes, mais uma sensação se torna inevitável: a de que a queda de Arthur não encerrou uma história, ela abriu uma. E quando essa verdade finalmente aparecer, existe uma grande chance de que ninguém esteja preparado para o que vai descobrir. Porque a pergunta que continua sem resposta é justamente a mais perigosa de todas: o que aconteceu nos minutos que ninguém conseguiu ver? E se a resposta estiver escondida naquele breve momento de escuridão, os próximos capítulos podem revelar uma das maiores reviravoltas da novela. Agora eu quero chamar sua atenção para algo que pode mudar completamente a forma como estamos enxergando essa história. Até aqui, todas as teorias partiram de uma mesma premissa: a de que Arthur foi a principal vítima dos acontecimentos. Mas e se essa premissa estiver errada? Porque quanto mais analisamos os detalhes do capítulo, mais surge uma sensação inquietante: a sensação de que Arthur talvez não fosse o verdadeiro alvo. Parece absurdo? Talvez. Mas vamos observar os fatos. Quem estava no centro de praticamente todos os conflitos? Adriana. Foi Adriana quem discutiu com Dinah. Foi Adriana quem recebeu as acusações de Bruna. Foi Adriana quem recebeu a declaração inesperada de Pedro. E foi Adriana quem acabou diante da cena mais traumática de todas ao encontrar Arthur caído. Percebe o padrão? Todos os caminhos voltam para ela. Todos. E isso levanta uma questão extremamente importante: e se toda a sequência de acontecimentos estivesse girando em torno de Adriana desde o início? Porque existe uma enorme diferença entre atacar uma pessoa diretamente e destruir tudo ao redor dela. Às vezes o objetivo não é atingir alguém fisicamente. Às vezes o objetivo é destruir emocionalmente. Fazer a pessoa sofrer. Fazer a pessoa perder tudo. Fazer a pessoa se sentir culpada. E essa possibilidade torna a história muito mais perigosa. Imagine por um instante que alguém quisesse atingir Adriana. Qual seria a forma mais cruel de fazer isso? Talvez fosse justamente transformar o dia mais importante de sua vida em um pesadelo impossível de esquecer. Talvez fosse fazer com que aquele casamento jamais pudesse ser lembrado como um momento feliz. Mas existe outro detalhe: quanto mais observamos as reações dos personagens, mais percebemos que ninguém parece estar contando toda a verdade. Todos escondem alguma coisa. Todos. Alguns escondem sentimentos. Outros escondem intenções. E alguns podem estar escondendo segredos muito maiores. Isso fica evidente na forma como cada personagem reage aos acontecimentos. Porque ninguém parece verdadeiramente surpreso com o clima de tensão. É como se todos já sentissem que algo estava prestes a explodir. Como se o desastre estivesse apenas esperando o momento certo para acontecer. E é justamente aí que surge uma teoria extremamente intrigante. E se o casamento nunca tivesse sido destinado a acontecer? Não por causa do destino, não por causa do acaso, mas porque alguém trabalhou para impedir que ele acontecesse. Observe como tudo foi se acumulando. Discussões, acusações, declarações inesperadas, ameaças,
conflitos emocionais. E então o apagão. É quase como uma reação em cadeia. Como peças de dominó caindo uma após a outra. Mas quem derrubou a primeira peça? Essa pode ser a pergunta mais importante de toda a novela. Porque quando encontrarmos essa resposta, talvez descobramos que tudo começou muito antes daquele dia. Muito antes do casamento. Muito antes das discussões. Muito antes das ameaças. Talvez exista um segredo antigo ligando vários personagens. Um segredo que ainda não veio à tona. Um segredo capaz de explicar por que tantas pessoas parecem agir movidas por emoções tão intensas. E se isso for verdade, os próximos capítulos podem trazer revelações devastadoras. Relações podem ser destruídas. Alianças podem acabar. Personagens que hoje parecem inocentes podem se tornar suspeitos. E personagens que hoje parecem suspeitos podem acabar sendo vítimas de uma grande manipulação. Mas existe uma última possibilidade. A mais perigosa de todas. E se alguém estiver exatamente onde queria estar? Enquanto todos discutem, enquanto todos acusam, enquanto todos tentam entender o que aconteceu, essa pessoa permanece invisível, fora das suspeitas, observando o caos crescer, porque o melhor manipulador não é aquele que controla os acontecimentos, é aquele que faz os outros acreditarem que tudo aconteceu por acaso. E se houver realmente alguém movendo as peças por trás das cortinas, o apagão pode ter sido apenas o primeiro passo. A queda de Arthur pode ter sido apenas o começo. E a verdadeira tragédia talvez ainda nem tenha acontecido. Por isso eu quero deixar uma pergunta para você. Se tudo isso foi planejado, quem saiu ganhando com o caos? Porque quando encontrarmos essa resposta, talvez descobramos que o maior vilão dessa história estava diante dos nossos olhos o tempo inteiro. E ninguém percebeu.